Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados. Bom, a gente essa semana teve um dia importante que infelizmente não consegui fazer uso do plenário. Foi o Dia Internacional da Mulher. Dia marcado pela história de luta das mulheres para terem acesso a direitos, para terem acesso à igualdade. E aqui no Rio de Janeiro foi um dia que infelizmente marcado por mais um grande ataque do governo Eduardo Paes à comunidade da Vila Autódromo, em especial a uma guerreira, a uma mulher que resistiu o quanto pôde, que chegou a ter seu nariz quebrado numa das operações da prefeitura lá na Vila Autódromo, que foi a senhora Maria da Penha, que curiosamente, no dia 8 de março, teve a sua casa derrubada pelo prefeito Eduardo Paes. Aliás, no dia 8 de março, também em Niterói, na aldeia Embuí, o Exército agiu de forma arbitrária, expulsando de suas casas mais duas famílias. É triste que no Dia Internacional da Mulher a gente veja lares sendo violados, a gente veja mulheres sendo agredidas, como viu a dona Penha perder sua casa lá na Vila Autódromo. Eu começo falando da Vila Autódromo e falando do dia 8 de março, que a gente vive um momento no Rio de Janeiro onde a gente olha para as políticas do PMDB e pensa: que tristeza, a que ponto chegou o nosso Estado? Porque esse partido que conseguiu consolidar a sua hegemonia na capital e no governo do Estado, ele tem um projeto de poder, ele tem um modelo de governo que simplesmente nos colocou com a maior crise financeira da nossa história e hoje, no momento de crise no país inteiro, fez com que o Estado do Rio de Janeiro fosse o Estado que estivesse em piores condições. Eles nos prometeram que com a Copa e com as Olimpíadas, os bilhões de dinheiros públicos gastos se reverteriam num novo ciclo virtuoso de crescimento e investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Não vimos nada disso. Vimos bilhões sendo gastos em obras completamente dispensáveis, vimos atletas sem arenas para treinar, vimos uma limpeza social e étnica sendo realizada em diferentes áreas da cidade, fosse lá na favela do metrô, fosse em Vila Autódromo, fosse no recorde que o prefeito Eduardo Paes conseguiu bater, de ser o prefeito que tirou de suas casas mais de 100 mil famílias, sendo o alcaide da cidade do Rio de Janeiro com o maior histórico de remoções de casas. Mas não para por aí. No estado do Rio de Janeiro, depois de 10 anos de governos do PMDB seguidos, o que a gente assiste é que o ponto central do modelo econômico desses governos era a farra fiscal. Diziam que, abrindo mão de alguns tributos, estariam atraindo empresas para se instalar no Rio de Janeiro. Haja empresa, porque de 2009 a 2013, segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado, foram mais de 130 bilhões em renúncias fiscais. O governo do Estado age com cinismo e diz que não foi perda para o Estado do Rio, porque esses tributos diziam respeito a empresas que estavam vindo se instalar no Rio de Janeiro. Eu digo claramente, é mentira. É mentira do governo do Estado que as isenções fiscais diziam respeito
exclusivamente a empresas que estavam vindo se instalar no Rio de Janeiro. Cito 2 exemplos emblemáticos: a cervejaria Petrópolis e a cervejaria Ambev, que já estavam presentes no estado do Rio de Janeiro e somente no final do ano passado contaram com subsídios fiscais que, somados, giram ao redor de R$1,5 bilhão de reais. Ao mesmo tempo, enquanto abria mão de mais de 130 bilhões de reais em receitas oriundas de impostos, o governo do estado conseguiu mais que dobrar o nosso endividamento. E agora, desde o final do ano passado, deixa de pagar em dia o salário dos servidores. Primeiro era no dia 2, depois no 7º dia útil do mês, agora no 10º dia útil. As famílias já não sabem o que fazem. Uma servidora pública pediu ao Itaú que fosse compreensivo com ela, para que ela não pagasse juros nos empréstimos que tinha no banco. O Itaú respondeu que não podia ser compreensivo. Agora, o governador do estado pede compreensão aos servidores públicos. Mas os servidores públicos não podem ser compreensivos, porque tem que botar comida na mesa, porque tem que pagar a conta de luz, porque tem que pagar a conta de água, enquanto o governador do estado continua sua reforma milionária na piscina do Palácio Laranjeiras. A crise do governo do estado já faz mais de um ano. Há mais de um ano que Pezão sabia que a corda estava apertando ao redor do pescoço dele. E o que ele fez? Cortou cargos comissionados. São dezenas de milhares de cargos comissionados. Poderia promover uma economia de cerca de 30 milhões por mês, cortando 30% dos cargos comissionados do estado. Pezão fez isso? Não fez. Paralisou a obra da piscina? Não paralisou. Reviu os bilionários incentivos fiscais? Não reviu. O que Pezão está fazendo? Está jogando o peso da crise para cima dos servidores públicos e dos serviços públicos. É uma vergonha que o caminho do governador seja congelar salários e taxar servidores sem cortar um cargo comissionado, sem mandar para essa casa uma mensagem reduzindo o número de cargos comissionados, ou sequer mandar o líder do governo fazer uma fala dizendo: estamos cortando 30% dos cargos comissionados. Não vamos enviar mensagem a essa casa, mas vamos exonerar 5 mil cargos comissionados. Não, Pezão não fez isso. O que ele faz é insistir na lógica de atacar os servidores e de atacar os serviços públicos, querendo tirar metade do orçamento da FAPERJ, querendo capturar todo o dinheiro do FECAM, querendo acabar com todos os fundos do estado e se apropriar do dinheiro. O que Pezão está fazendo é enforcar, é apertar a corda que cada vez mais aperta ao redor do seu próprio pescoço. Vamos assistir à maior greve geral dos servidores públicos da história do Rio de Janeiro. A UERJ tem uma greve, nesse momento, com cerca de 100% de adesão. As escolas, o movimento de greve cresce, a mobilização aumenta, porque simplesmente as pessoas estão sem salário, porque não tem limpeza nas escolas, porque os alunos estão comendo arroz com macarrão.
Nós do PSOL fazemos oposição a esse governo desde o início, porque denunciávamos que esse modelo, adotado pelo PMDB, é um modelo que favorece os grandes grupos econômicos em detrimento da consolidação das políticas públicas que pudessem garantir direitos sociais à população do Estado do Rio de Janeiro. Agora, esse modelo entra em colapso e esses favores fiscais vêm à tona como a caixa preta que arruinou as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Nós do PSOL somos oposição, mas atuamos para alterar o quadro de coisas no Estado do Rio de Janeiro. Eu, no dia 16 de fevereiro, entrei com requerimento de informações, solicitando esclarecimentos sobre os subsídios fiscais dados à cervejaria Petrópolis. O PSOL, a bancada do PSOL entrou com requerimento de informações sobre todas as isenções fiscais praticadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2015. A bancada do PSOL entrou com uma representação ao Ministério Público solicitando a apuração desses bilhões em subsídios fiscais que foram dados pelo governador Pezão. A bancada do PSOL entrou com um decreto legislativo anulando os 2 decretos do governador que alteraram a data de recebimento dos salários dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O que a gente quer fazer com essas ações é confrontar o governador, é confrontar o PMDB do Estado do Rio de Janeiro. Não concordamos com esse modelo. Não concordamos que bilhões saiam dos cofres públicos enquanto os serviços públicos estão em colapso, enquanto as pessoas demoram horas para serem atendidas porque estão infectadas com Zika e não conseguem atendimento nas UPAs e nos hospitais. Porque os alunos não podem ter acesso a uma educação de qualidade porque não tem limpeza, porque não tem segurança, porque não tem comida, porque os professores, porque os médicos, porque a vigilância sanitária, porque os profissionais do Estado do Rio de Janeiro não podem oferecer serviços públicos de qualidade para a população porque não receberam seu salário. Pezão, a sua hora está chegando. Uma greve geral com o Estado na crise falimentar que se encontra é o princípio do fim do seu governo. Ou você manda para essa casa um projeto revendo a sua política de subsídios, garantindo o salário dos servidores em dia e desiste de fatiar o seu pacote de maldades e reingressar com a ideia de taxar servidores e de congelar, ou você vai estar fazendo coro com a voz das ruas que cresce dizendo chega, que cresce dizendo basta, que cresce dizendo fora Pezão.